Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês e já estamos no passo 20. Amanhã é o 21 e depois é o nosso grande dia. E aí, você já tem chamado adolescentes pra ir no nosso domingo? E se você tem vontade de falar assim, Yasmin, eu não sei onde tem uma Universal perto da minha casa. Eu vou falar pra você, acessa o aplicativo Portal Universal, se cadastra, veja a localidade mais perto da sua casa, chega em um obreiro, né? Vai num horário da reunião que aparece os horários da reunião também. Vá no horário de reunião, pergunte ao obreiro a hora do evento da FTU e participe e convide os seus amigos também, tá bom? E hoje estamos no passo 20 e vamos ler mais uma palavra. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e falar com você e comigo, em que ele venha me inspirar para falar com vocês também. Então, hoje fala assim, eu não sei se eu vou estar falando com as mesmas palavras, mas é mais ou menos isso. Seja dizimista e ofertante, seja fiel dizimista e ofertante. Analise se você tem sido. E eu quero explicar, antes de ler a palavra do dia, que é Malaquias 3, 8, 11, o que é dízimo e o que é oferta. Dízimo é os 10% de tudo quanto a gente recebe. E para você ter uma noção do que é, tá escrito assim, ó. Em Deuteronômio 14, capítulo 14, versículo 22. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás o dízimo de todo o fruto de tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então você vê que o dízimo, ele não é uma coisa ou outra, ele é tudo. Não é assim, né? É tudo, tudo que você ganhar, tudo que você receber. Então assim, não é, por exemplo, você que já foi dizimista fiel. Aí, esse mês tá mais ou menos, então eu vou dar o dízimo. Nossa, mas esse mês apertou, então não vou dar mais, porque, né, poxa, Deus entende. Não é isso, não é Deus entende. É bom que você tenha consciência que você tem um salário, mas os 10% daquele salário não é seu, é de Deus. E por isso que você tem que devolver a Deus. É como se uma pessoa, é como se você... Eu não vou dar um exemplo aqui, mas é basicamente isso. Você tem que devolver aquilo que é do Senhor. E quando uma pessoa ela é fiel aos dízimos e às ofertas, acontece isso aqui. A mesma coisa que aconteceu com Abraão. Diz assim, Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Deus entregou os inimigos na mão de Abraão. É isso que você ser dizimista fiel acarreta. Acarreta não, como é que eu posso dizer? É essa a consequência de você ser um dizimista fiel. Deus está sempre ali te ajudando. Entende? Então, pra você ver, né? Que tem um benefício. E não fazer isso não tem um benefício, só tem prejuízos. Porque você não vai estar devolvendo o que é de Deus, você vai estar pegando o que é dele. Então Deus quer meu dinheiro? Não, Deus não quer seu dinheiro. Deus quer a sua fidelidade. Entendeu? E vamos lá o que é oferta. Você abrindo lá a sua Bíblia em Êxodo 36, Êxodo 35, 29, diz assim: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenará, se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Você vê aqui o que é oferta voluntária? Oferta é para ajudar na obra de Deus. Você vê, por exemplo, por que as igrejas pedem ofertas? Sim, para você ser fiel,
Mas as igrejas também precisam trocar a trombeta. E como é que a gente vai comprar a trombeta se não tem alguém que nos ajude a ter uma oferta voluntária? As pessoas que tomam conta dos dízimos, se são pessoas de Deus, não vão pegar os seus dízimos e suas ofertas para fazerem coisas erradas. Mas você fica assim, Yasmin, mas eles roubam, eles fazem aquilo. Tá. Se eles roubam ou não, saiba que você está fazendo a sua parte, dando dízimo e oferta. Se alguém lá de dentro mexer no seu dízimo e da sua oferta, pode ter certeza que ele vai se ver com Deus. Porque Deus vê tudo. Ele não é cego. Eu tenho certeza disso. Então, assim, fique tranquila mediante isso. Dê a sua oferta, o seu dízimo, não como uma obrigação, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de você para nada. Para nada, para nada. Sendo que Deus, ele quer nos usar como instrumento. Ele quer ter intimidade conosco. Porque sempre foi isso desde o princípio. Ele sempre quis ter intimidade, um relacionamento. Então, se você hoje enxerga que você hoje dá um dízimo, que hoje você dá uma oferta, porque o pastor pede, porque não, se eu não der, fulano vai me olhar. Eu tenho que dar isso mesmo. Sério. Abre o seu coração para Deus e fala isso que você está sentindo e converta o seu coração, porque isso não é certo. Quando você for dar um dízimo, uma oferta, você pensa, cara, isso está sendo para ganho de almas. Por exemplo, eu sou dizimista fiel. E eu sei para que o meu dízimo tem sido usado. Às vezes eu abro ali a TV, eu vejo o pessoal da minha igreja orando, pregando o evangelho, tendo a sua própria rede na TV. Temos vários trabalhos voluntários. Conseguimos fazer coisas grandiosas por causa disso. Conseguimos ajudar pessoas. E isso é o seu dízimo, a sua oferta. Conseguimos construir novas catedrais, novas igrejas. Isso é a sua oferta. Se hoje você tinha uma barreira assim, sabe? Que tipo, cara, se você tinha uma antipatia com a oferta, com o dízimo, começa a raciocinar um pouco o que é isso. E veja os frutos da sua igreja. Você fala assim, cara, minha igreja tem frutificado, eu tenho visto minha igreja crescer cada vez mais, então o nosso dízimo, nossa oferta está servindo para alguma coisa, para espalhar a palavra. É para isso que tem que ser usado. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são usados na obra de Deus. E ponto, e acabou. Para a obra de Deus, para as obras de Deus. É apenas isso. E como eu já disse, se você acha que as pessoas te roubam, você dando dízimo e oferta, saiba que você está fazendo a sua parte. De ser fiel. Entendeu? Você não vai ser fiel por causa que você acha que tem pessoas lá dentro que fazem essas coisas erradas. Aí quer dizer, você também não vai estar certo. Porque você não vai estar devolvendo as coisas do Senhor, os 10% do Senhor. Então, assim, vamos pensar nisso, tá? E agora vamos para a palavra de hoje, que é assim, Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O Senhor considerou o ato de não devolver o dízimo e a oferta um ato de roubo. Então você que vê que tem condições para sempre estar dando uma oferta, que pode dar o que dá, não é pode, gente, não existe isso pode, não pode, mesmo sendo pouco, dê. Yasmin, mas é só o dinheiro de eu comprar um arroz para minhas crianças, tá? Ou você pode fazer assim,
Você pode continuar comprando arroz para suas crianças, alimentando as suas crianças. E por outro lado, você vai estar roubando ao Senhor os dízimos. Mas Yasmin, eu não tenho essa fé. Mas Deus nunca deixou de faltar para os discípulos que estavam lá servindo a Ele. O que você acha que vai faltar para você? Se para os passarinhos eles não ficam com fome, que Deus dá o que comer a eles, por que que você vai ficar com fome? Se a líris do campo se veste bem, se as flores do campo se vestem bem, não é você mais importante do que elas? Não fique ansioso do que você é de comer, de beber, de vestir. Só procure sempre ser fiel ao Senhor em tudo quanto você faz. Se hoje você vê, Yasmin, eu não tenho sido essa pessoa que você está falando, não tenho sido um dizimista fiel. Tá, tudo bem, ok. Agora você tem a oportunidade de fazer, sabe o quê? Se arrepender. E lembra lá naquele primeiro vídeo que eu falei sobre arrependimento? Arrependimento é você não praticar o pecado mais. É exatamente isso. Largar a velha criatura. Continua assim. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Quando você... Aí agora a gente tem dois exemplos. Abraão, que dá o dízimo, que deu o dízimo de tudo, e aqueles que não dão o dízimo de tudo. Abraão foi abençoado. Deus entregou os inimigos dele na mão dele. E quem não dá o dízimo e a oferta, rouba o Senhor e é amaldiçoado. Então agora você tem entendimento do que é. E diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A minha casa, minha obra, para que haja mantimento na minha obra. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor aqui, ele promete para você que traz o dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa dele. Ele vai amarrar o devorador. Porque às vezes, gente, tem gente que ganha um salário, não dizima, não faz uma oferta, não faz nada. O dinheiro some, o dinheiro evapora. O devorador, ele, como diz, né? As traças comem o dinheiro. Você não vê o dinheiro, você não fez nada com o dinheiro nem rendeu. Deus permite que isso aconteça. Porque agora você sabe o que você tem que fazer. Agora depende de você. E aí? O que você vai fazer? É basicamente isso que eu queria falar com vocês. E o Senhor promete para aquele que traz os dízimos à casa do tesouro, que ele derramaria uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E você, que é dizimista fiel e não vê isso, cobre do Senhor, Yasmin, cobrar do Senhor cobra do Senhor. Fala assim: Deus, olha só, tá escrito aqui na tua palavra que o Senhor disse que derramaria uma benção tal, e eu não tô vendo isso na minha vida. Essa palavra é de homem, por acaso, que eu estou a seguir? Porque se for, eu creio que isso não vai se cumprir na minha vida. Mas se for a tua palavra, eu quero que se cumpra. Então vem cumprir, Senhor, vem cumprir, porque o Senhor não é Deus para que desfale a tua palavra. Tu és fiel. E fala com Deus, sabe? Cobra dele. Porque às vezes Deus quer que a sua fé seja manifestada. E você fica ali, só olhando a situação passar.
Só a miséria vindo e vindo e vindo. E você deixando a miséria aí junto com você também. Arranca isso fora de você. Põe um ponto final nessa situação. Sabe? Clama ao Senhor. Também faça a sua parte. Sabe? Deus me deu uma direção que é pra mim fazer isso, que é pra mim... Faça. Deus não vai fazer tudo sozinho. Ele não vai fazer. Ele depende. Ele não depende, mas ele quer que você faça a sua parte para ele fazer a dele. Então é isso. Isso fica para todos, porque a palavra de Deus é para todos. Fiquem com Deus, meditem nessa palavra e analisem a si mesmo. Como eu também vou fazer, vou me analisar, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.